Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui então para apresentar um artigo que foi levado para o quarto Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. O artigo ele tem como título O Planejamento Urbano Sustentável, Análise de Indicadores de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, segundo normas técnicas. Esse artigo foi desenvolvido por mim, Júlia Wendling, que sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Atitus Passo Fundo, pela Amanda Marcos, mestranda em Arquitetura e Urbanismo pela Atitus Passo Fundo, e também pela Thaisa Leal da Silva, que é professora doutora na Atitus Passo Fundo. Bom, a sustentabilidade, então, ela urbana, especialmente no que se refere ao consumo crescente de energia, ela é um dos desafios do nosso século. As práticas para o alcance de maior eficiência energética, elas são essenciais na redução de impactos ambientais e também na melhoria de qualidade de vida. Cidades e médio porte, como Passo Fundo, Rio Grande do Sul, têm algumas limitações na adoção de alguns parâmetros internacionais de monitoramento de indicadores urbanos. Então, nesse contexto, as normas técnicas nos auxiliam. A NBR ISO 37120, 37122 e 37123 de cidades e comunidades sustentáveis, elas oferecem parâmetros para avaliar a gestão urbana e orientar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, o objetivo dessa pesquisa ele é analisar a cidade de Passo Fundo por uma ótica de um planejamento urbano mais sustentável, discutindo estratégias de eficiência energética, inovação tecnológica e resiliência urbana. Para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizada uma metodologia que foi dividida em 5 etapas. Esse estudo, então, ele se caracteriza como uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa e descritiva, que é fundamentado no método de estudo de caso, no caso, um estudo de casos da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e teve, então, como primeira etapa a pesquisa bibliográfica, que trouxe os principais temas discutidos no artigo, que é eficiência energética, inovação tecnológica e resiliência urbana. Na segunda etapa, tivemos a seleção dos indicadores das NBRs quanto a esses temas. Na terceira etapa, tivemos o levantamento de dados locais através da Prefeitura de Passo Fundo e relatórios ambientais e energéticos. Na quarta etapa, a análise descritiva e comparativa, que foi então a relação entre norma e realidade municipal. E por fim, na quinta etapa, tivemos a discussão e síntese, que foi então a integração dos resultados com a literatura científica. Então, nosso estudo de caso, Passo Fundo, é um importante polo regional com forte influência, principalmente na área de saúde, educação e serviços, né? Esse é um breve contexto. A cidade tem em torno de 206 mil habitantes, segundo o IBGE 2022. E aí, também, através da análise espacial da cidade, que a gente trouxe na imagem, a gente conseguiu observar que a configuração urbana ela reflete o desafio de conciliar o crescimento econômico da cidade com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população. A cidade ela sofre principalmente com o aumento da frota veicular, com a geração de resíduos sólidos e também uma alta demanda por áreas verdes. Pensando nisso, então, aqui na NBR 37120, ela aplicada à cidade de Passo Fundo, né, ela nos permitiu ver avanços importantes, como a ampliação de iluminação pública em LED e a sua substituição total até o ano de 2026, mas em contrapartida revelou algumas lacunas, como a falta de inventário municipal de emissões de gases de efeito estufa, e também a necessidade de um monitoramento mais preciso do consumo de energia elétrica per capita. Esse consumo de energia elétrica per capita, o dado, ele se baseia na média estadual e não na média municipal. Então, isso reforça a necessidade da criação de um inventário energético local que subsidie políticas públicas mais eficazes na redução do consumo e promoção de eficiência energética. E o mesmo, então, ocorre em relação às emissões de gases de efeito estufa. No tocante da NBR ao transporte público sustentável, se constata que o transporte ele atinge 100% da população urbana, que garante a acessibilidade, porém a frota ela é composta por veículos convencionais, o que mostra que a cidade carece de investimentos em soluções de mobilidade de baixo carbono,
fundamentais, né, para reduzir as emissões e alinhar-se, então, com as tendências internacionais de sustentabilidade. Já nos comparativos, alguns dados que trouxemos da NBR 37122, aqui a gente consegue ver um indicador de sistemas de monitoramento inteligente de energia, que se refere à utilização de painéis de consumo em tempo real, que são sistemas digitais utilizados para monitorar o uso de energia elétrica na rede do setor público. Eles permitem identificar picos de demanda, anomalias, desperdícios, que fornecem subsídios para as políticas de eficiência energética e sustentabilidade. A ausência desses dispositivos em Passo Fundo indica que o município ainda está no estágio inicial do uso de tecnologias de monitoramento inteligente de energia, né? Sobre o dado da governança eletrônica, a disponibilização do portal de transparência em 2025 e de sistemas digitais para serviços administrativos e tributários indica um compromisso com a transparência e a digitalização de processos da cidade, porém a integração desses sistemas em plataformas únicas continua sendo um desafio. E já quanto à mobilidade inteligente, a gente conseguiu observar a partir dos indicadores da NBR 37122 que o município ele já dispõe do sistema de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo, que opera desde 2024, porém ainda não conta com aplicativos integrados de mobilidade ou sistemas de gestão intermodal, que demonstra que o serviço, embora apresente avanços, né, em acessibilidade e controle digital, ainda é uma inovação limitada. Já em relação à NBR 37123, nós trouxemos então a relação da capacidade de resposta a eventos extremos, que se destacou a implantação de estações meteorológicas automáticas, que fornecem dados climáticos em tempo real. Esse recurso ele amplia a capacidade de monitoramento ambiental e ele pode apoiar a tomada de decisões em políticas de prevenção de riscos, que configuram um avanço em direção ao uso de tecnologia aplicada à gestão urbana. Outro ponto relevante, então, é a existência de um plano municipal de contingência, que é coordenado pela Defesa Civil e que representa um avanço institucional na capacidade de resposta a desastres e emergências. Essa iniciativa ela foi reforçada pela implantação de estações meteorológicas automáticas que possibilitam o monitoramento climático em tempo real, que aumentam então a previsibilidade e a capacidade da adaptação a eventos extremos da cidade, né? Com esses dados, então, algumas das nossas considerações no âmbito da NBR ISO 37120, a gente observou, então, um consumo estimado de energia elétrica próximo à média estadual per capita, né? Sinalizando a ausência de monitoramento específico local, mas em contrapartida o município ele apresenta forte progresso na substituição da iluminação pública por LED, né, com a meta de universalização até 2026, como eu comentei antes. Porém, como comentado também, persistem as fragilidades, como a inexistência do inventário de emissões de gases, de efeito estufa e a limitação do transporte público a veículos convencionais a combustão. Em relação à NBR 37122, a gente verifica avanços na digitalização dos serviços públicos por meio do portal de transparência e de sistemas eletrônicos de atendimento. Quanto à mobilidade inteligente, o município já dispõe de um sistema de bilhetagem eletrônica, porém o transporte ele permanece na frota convencional sem ônibus elétrico ou ônibus híbridos. A iluminação pública, embora modernizada em LED, né, ela ainda não incorpora sensores que caracterizem um sistema de iluminação inteligente. E por fim, no que tange então a NBR ISO 37123, constatamos que Passo Fundo ela dispõe ao abastecimento de água potável universalizado na área urbana, apresenta níveis de continuidade de energia dentro dos padrões regulatórios da ANEEL. Destacam-se também, como eu comentei antes, o plano de contingência, que foi elaborado pela Defesa Civil, e a utilização de estações meteorológicas como instrumento de prevenção e adaptação a riscos climáticos. Porém, no campo de esgotamento sanitário, o município ele revelou fragilidade, porque apenas 42% da população tem acesso
a coleta e a tratamento de esgoto. Com isso, então, a nossa consideração final é que Passo Fundo se encontra num processo de transição, já consolida alguns avanços em eficiência energética, monitoramento climático, mas precisa investir em inovação tecnológica, saneamento e redundância da infraestrutura para alcançar uma maior resiliência urbana. Na busca, então, né, para se tornar, por fim, uma cidade mais sustentável e mais inteligente. Essas são as referências utilizadas no estudo, no artigo, e muito obrigada pela atenção.